Olá meninas, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Preste atenção. Eu vou fazer a correção da atividade do dia 15/7, se eu não estiver enganada foi uma quarta-feira da semana passada. E em seguida, antes, eu irei reforçar, vou revisar a vocês o gênero textual reportagem, que foi justamente a atividade fazendo referência a esse assunto. Então preste atenção. Antes da correção, irei revisar o conteúdo, gênero textual reportagem, e na sequência irei começar a correção da atividade, que foi do dia 15/7. Combinado? Espero que todos vocês estejam bem e vamos lá, vamos estudar. Estão preparados? Vamos lá. Agora, a reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico, certo? Veiculado pelos meios de comunicação. E quais seriam esses meios de comunicação? Jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. Vamos lá. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, certo? A qual aborda temas da sociedade em geral, certo? Vamos lá. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prever criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, certo? Vamos lá. Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. E, resumindo, podemos dizer que a notícia ela faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Bom, gente, agora chegou o momento de revisar, de corrigir a atividade, das páginas 82 a 87. Vamos lá? Vamos lá? Presta atenção. Nós temos aqui, antes de iniciar a interpretação escrita, eu vou fazer a correção da interpretação oral. A primeira questão diz assim: finalizada a leitura da reportagem, suas suposições feitas sobre os países onde há democracias plenas foram confirmadas? Comente. É uma resposta pessoal e essa resposta eu só vou analisar assim que retornarmos, certo? Então fica tranquilo. Mas tem que responder, tem que dar sua opinião. Já a segunda questão, vamos lá, corrigir comigo. Os parágrafos iniciais da reportagem são chamados de quê? Lead. Neles é possível encontrar e inferir as informações que respondem às perguntas a seguir. Vamos lá. Letra A. O que motivou a criação da reportagem? O que motivou? A pequena quantidade de países com democracia plena e o aumento de sua fragilidade. Já a letra B, quem ou que estava envolvido nos fatos apresentados? 167 países, ok? 167 países. Já na letra C diz o seguinte: quando e onde os dados foram coletados? Gente, em 2017, em diversas partes do mundo. Já a letra D diz assim: como os fatos surgiram? Gente, em razão do surgimento de muitos conflitos em todo o mundo. E a letra E é sua opinião, dizendo por que esses fatos ocorreram. Vou cobrar também a primeira questão e a segunda letra E. Agora sim, chegou a vez da interpretação escrita, então vamos lá. Primeira questão. O título da reportagem expõe o assunto que será evidenciado ao longo do texto. Abaixo do título aparece um elemento da reportagem denominado linha fina, não é isso? Então vamos lá, letra A. Qual é a relação entre o título do texto e a linha fina? Gente, preste atenção. O título expõe o assunto
certo? E a linha fina, ela apresenta informação a mais a respeito do que será discutido ao longo do texto. Ou seja, o título expõe o assunto e a linha fina apresenta informação a mais a respeito do que será discutido ao longo do texto. Já a letra B diz assim: a linha fina aparece destacada de que maneira no texto? Gente, com uma fonte diferente, no caso, em itálico, ok? Vamos lá, prosseguindo. O corpo da reportagem foi construído com base em um levantamento divulgado em 2017. Quem produziu e divulgou os dados dessa pesquisa? Gente, essa revista aí, né, que vocês estão enxergando, produziu um documento intitulado em 2017, Democracy Index, né? Letra B. O que esse levantamento mostrou em relação ao regime democrático ao redor do mundo? Esse levantamento mostrou que a maioria dos países pesquisados, né, a democracia está prejudicada. Repetindo, esse levantamento mostrou que na maioria dos países pesquisados a democracia está prejudicada, né? Mostrou que na maioria dos países pesquisados a democracia está prejudicada, ok? Vamos lá. Letra C. Para determinar em que patamar está a democracia, nesses países, como a pesquisa foi feita? Gente, a unidade de inteligência da publicação utilizou diversos critérios para avaliar a qualidade da democracia, entre eles o processo eleitoral, o funcionamento do governo, a cultura política e a liberdade civil. Já a terceira questão diz o seguinte: a reportagem apresenta mapa e gráficos, recursos bastante ilustrativos. Né? A reportagem representa mapa e gráficos, recursos bastante ilustrativos. Observe as informações do mapa da página 83 e responda as questões. Letra A. Quais são os tipos de regimes políticos mostrados nele? Gente, 3 tipos. Democracia plena, 4. Democracia falha, o regime híbrido e o regime autoritário. Repetindo, democracia plena, democracia falha, regime híbrido e regime autoritário. Vamos lá. Letra... Não foi? Só um minuto. Foi agora. Letra B. De acordo com esses gráficos, qual dos tipos de democracia apareceu de forma mais evidente em 2017? Gente, democracias com falhas, né? Continuando. Os dados dos gráficos estão de acordo com as informações do texto? Sim, pois já no início do texto aponta-se para o fato de que a democracia plena sofreu queda, tornando-se frágil, né? Certo? Dessa forma, o gráfico ele complementa as informações, certo? Continuando, preste atenção. Vamos lá. Acho que é a quinta questão agora. Vamos lá. Ao analisar e apresentar os fatos, a autora do texto revela suas opiniões sobre o assunto. Letra A. Identifique um exemplo do texto que comprova essa informação. Gente, presta atenção. Vocês podem colocar o seguinte: quase 1/3 da população mundial vive em um regime autoritário, sendo a China a grande responsável por essa infeliz concentração, certo? Repetindo, quase 1/3 da população mundial vive em um regime autoritário, sendo a China a grande responsável por essa infeliz concentração. A letra B diz assim: diante disso, o que a autora considera ser mais prejudicial à manutenção da democracia? Gente, países que apresentam regimes autoritários estão reprimindo a liberdade de expressão e de imprensa. Países que apresentam regimes autoritários estão reprimindo a liberdade de expressão e de imprensa. Já a letra C diz o seguinte: por que esse fato está em conflito com a ideia de democracia? Gente, presta atenção. Porque países, né, em regime autoritário reprimem a liberdade de expressão,
e a de imprensa que uma democracia pressupõe existir. Repetindo, porque países em regime autoritário reprime a liberdade de expressão e a de imprensa que uma democracia pressupõe existir. Certo? Ok? Preciso repetir? Preste atenção. A letra A diz o seguinte. Identifique um exemplo do texto que comprova essa informação. Gente, quase um terço da população mundial vive em um regime autoritário, sendo a China a grande responsável por essa infeliz concentração. Certo? A letra B diz o seguinte. Diante disso, o que a autora considera ser mais prejudicial à manutenção da democracia? Gente, ela diz o seguinte, que países que apresentam regimes autoritários estão reprimindo a liberdade de expressão e de imprensa. Países que apresentam regimes autoritários estão reprimindo a liberdade de expressão e de imprensa. Já a letra C diz o seguinte, e por que esse fato está em conflito com a ideia de democracia? Porque países em regime autoritário reprimem a liberdade de expressão e a de imprensa, que uma democracia pressupõe existir, certo? Vamos lá. A sexta questão diz o seguinte, no final do texto, a autora cita alguns exemplos de países que foram considerados democracia plena. Em relação ao Brasil, responda as questões a seguir. Em qual regime político estamos classificados? Gente, nós estamos classificados em uma democracia com falhas. Vocês concordam? Letra B. Qual é a nossa pontuação média? 6,86 pontos. E a letra C diz assim. Por fim, que avaliação a autora da reportagem faz sobre o Brasil ao comparar todas as edições da pesquisa? Gente, a autora avalia que a pontuação da democracia brasileira nunca esteve tão baixa, ok? Preste atenção. A sétima questão diz o seguinte. No início do texto, são apresentados fatos atuais ocorridos em diversas partes do mundo. Com 2 colegas, mas nesse caso é você sozinho, certo? Pesquisem mais informações sobre as situações citadas e as apresentem resumidamente. Ou seja, essa sétima questão vocês irão fazer e registrar no caderno, ok? E para finalizar, o gênero textual reportagem tem como objetivo apresentar, analisar e exemplificar informações sobre determinado assunto. Em sua composição, apresenta a seguinte estrutura. Título, linha fina, lead e corpo da reportagem. E esse gênero está veiculado em jornais, em revistas, em televisão, em rádio, entre outros, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu?